Olha só que interessante. Hoje a gente vai mergulhar numa decisão da justiça que começa com uma tarefa que parece pequena, coisa do dia a dia, mas que levanta uma questão gigantesca sobre como a gente encara o tempo e o risco no trabalho. Pois é, essa é a grande questão aqui. Uma tarefa que dura menos tempo do que se leva para tomar um café acabou gerando um debate jurídico que foi parar nada mais, nada menos que na mais alta corte trabalhista do Brasil. Para a gente entender essa história, o caminho é esse. Vamos começar com a tarefa rotineira que deu início a tudo. Depois, vamos ver como 5 minutos viraram um problemão e mergulhar no termo jurídico que estava no centro do debate. Aí, a gente revela a resposta do tribunal, entende a lógica por trás da decisão e, claro, descobre o que isso significa para o ambiente de trabalho hoje em dia. Beleza, vamos para o cenário. Imagina a cena, que é bem comum em muito galpão, muita fábrica por aí. Um funcionário precisa abastecer uma empilhadeira. Como? Trocando o cilindro de gás liquefeito de petróleo, o famoso GLP. Uma rotina para muita gente. E é exatamente aqui que a coisa começa a esquentar. Aquela tarefa do dia a dia vira uma briga na justiça. A pergunta que chegou aos tribunais foi a seguinte: se a tarefa é perigosa, mas é muito rápida, o trabalhador ainda tem direito ao adicional de periculosidade? E o detalhe é que, segundo o processo, essa troca toda leva, em média, de 4 a 6 minutos. É isso mesmo, menos que um cafezinho. E esse tempinho de nada virou o ponto central da discussão toda. Então, a gente tinha dois lados bem definidos. A empresa dizia: calma lá, são só alguns minutinhos, não é uma exposição o tempo todo. Já o trabalhador pensava: pois é, mas nesses minutos o risco de uma explosão é real, é constante. E o nó da questão, sabe? Estava todo amarrado numa expressão bem específica da lei. Uma daquelas frases que, por não ser muito clara, acabava gerando uma confusão danada, com cada juiz decidindo de um jeito diferente pelo país. A tal da expressão é essa aí: tempo extremamente reduzido. A lei até mencionava que uma exposição por um tempo assim tão curto talvez não desse direito ao adicional. Mas vamos combinar. O que é extremamente reduzido? 1 minuto? 5? 10? Faltava um critério, né? E essa ambiguidade precisava de um ponto final. E aí, a história sobe de nível. Chega no Tribunal Superior do Trabalho, o TST. É a última palavra em direito do trabalho no Brasil. A responsabilidade de botar ordem na casa, de criar uma regra clara para todo mundo, ficou com eles. E a resposta deles veio alta e clara. O tribunal bateu o martelo. No caso da troca dos cilindros de GLP, o adicional de periculosidade é devido sim, mesmo que a tarefa leve pouquíssimo tempo. Ou seja, o ponto principal é esse: o direito ao pagamento extra foi totalmente confirmado. Só que essa decisão não resolveu só aquele caso, não. Ela virou o que a gente chama de precedente vinculante 87. E o que isso significa na prática? Que agora, essa é a regra do jogo para todo juiz e tribunal do trabalho no país. Fim de papo, a discussão acabou. Tá, mas por quê? Qual foi o raciocínio por trás disso? E olha, a lógica que o tribunal usou é, na verdade, bem elegante. O foco todo foi na diferença entre o tipo de risco e o tempo que se passa exposto a ele. Vamos destrinchar esse pensamento. Primeiro passo: qual é o perigo? GLP. Inflamável, super volátil. Ok. Segundo passo: qual é a natureza desse risco? É algo que acontece aos pouquinhos? Não. O perigo é uma explosão. Súbita, catastrófica. Não é como o tomassol, que o dano é cumulativo. É mais parecido com pisar numa mina terrestre. O perigo é total e instantâneo. E aí vem a conclusão do tribunal. Para esse tipo de risco, aqueles 4, 6 minutos são uma eternidade. São mais que suficientes para uma tragédia acontecer. O tempo de exposição, nesse cenário, se torna irrelevante. Certo. E o que tudo isso significa no dia a dia? Qual é o recado que fica? Porque essa decisão tem consequências bem diretas, tanto para as empresas quanto para os funcionários. O que essa decisão deixa de legado é uma mudança de perspectiva. Para quem trabalha, é a confirmação de que o perigo não se mede com cronômetro. Para as empresas, é um alerta. O foco tem que ser na gravidade do risco e não só em quanto tempo a tarefa leva. E para a lei, o princípio ficou muito claro. Um risco de catástrofe, mesmo que seja por um instante, nunca, mas nunca mesmo, é um risco pequeno. E isso tudo acaba deixando uma pulga atrás da orelha, né? Se a gente parar para pensar, essa mesma lógica pode ser usada para um monte de outras situações de trabalho. Que outras tarefas rapidinho, mas super perigosas, poderiam ser vistas com outros olhos agora? Essa ideia de que a natureza do risco é mais importante que o tempo de exposição, isso pode mudar o jeito que a gente enxerga a segurança em muitos setores.